Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, meu grito acordaria não só tua casa, mas a vizinhança inteira. Extra, extra! Manchete de terça-feira do Diário de Pernambuco. O governo federal lançou ontem, no Recife, uma nova dança de abrangência nacional, denominada BR-01. Na mesma solenidade, também proibiu, através da promulgação do Decreto de Lei 666-666, de 6 de junho de 2006, a execução em solo brasileiro do frevo pernambucano e de mais de 3.405 ritmos nacionais. Preocupado em constituir uma expressão musical que seja a cara do Brasil e disposto a acabar de vez com as diferenças entre os estados, o governo investiu mais de 6 milhões da criação do BR-01. Ao falar sobre a criação do BR-01, o ministro da Cultura disse que o processo foi democrático, porque ocorreu através de reuniões sistemáticas realizadas nos últimos 3 anos. Na ocasião do lançamento, o presidente, discursando na Praça do Marco Zero, para uma multidão de mais de 20 mil pessoas, convocou a nação para abandonar o egoísmo e permitir pacificamente a morte do antigo, para que possa nascer uma unidade musical nacional jamais vista e capaz de nos fazer mais fortes. A notícia lhe parece absurda, caro amigo? O absurdo está acontecendo nesse exato momento, bem debaixo dos nossos narizes. E parece que são apenas meia dúzia de corajosos que conseguem enxergá-lo e denunciá-lo. A província marista do Brasil Centro-Norte está decretando a morte do movimento da Remar. Está guilhotinando um modelo de pastoral juvenil profundamente enraizado na vida dos jovens e da comunidade do Colégio Marista de Natal. Numa postura mais agressiva, alguns responsáveis pelo projeto Neófito acusam de egoísmo, inflexibilidade e apego aos jovens que em Natal resistem a um conjunto de ações que visam impor a troca de uma identidade solidificada ao longo de 20 anos de história por um Frankenstein criado em laboratório. Houve ainda interlocutores que, na tentativa de convencer, colocaram os jovens diante da seguinte questão: se a PJM não fere a essência da Remar, por que apegar-se a meros elementos acessórios, como nome, cores, lemas, símbolos e uma linguagem náutica? O decreto de morte do Eda Remar está nas esferas do absurdo, porque é um ato de violência e incoerência. Cede espaço para uma visão limitada e castradora, que há muitos já deveria ter sido expurgada da igreja. Por outro lado, ainda tem por base uma danosa sequência de erros, com consequências gravíssimas. Erro na motivação, erro na decisão, erro na fundamentação bíblica, que tenta inutilmente sustentar, e ainda, erros muito sérios no processo de criação e implantação da nova realidade que pretende suceder. Se toda unanimidade é burra, qualquer unicidade é pobre, e a biologia que estuda a obra do Criador nos revela que a diversidade é a estratégia vitoriosa da natureza. Há bilhões de anos, na tarefa de adaptar, evoluir e perpetuar a espécie. Porventura, caracteriza-se numa ação guiada por valores cristãos, aquela que investe tempo, energia e dinheiro? Sim, dinheiro também. No reducionismo barato, castrador, assassino e violento. Ao invés de conviver, valorizar e estimular a riqueza e a beleza da diversidade? Simplificando, nos dizem mais ou menos assim: não importa se o seu modelo tem história, raízes profundas na vida dos jovens e da comunidade. Não, nada disso importa. E agora então a ideia troncha, de que o mais justo seria acabar com tudo e exigir algo novo, para não oferecer privilégios a nenhuma das partes. Tudo que já foi aqui colocado, existe mais uma triste razão. A instituição marista, que deveria ser guardiã e defensora da lógica de Cristo, decidiu reorganizar suas obras,
absorvendo na sua estrutura organizacional elementos da superestrutura do pensamento capitalista. Aqueles que defendem a ideia de um barateamento de custos, advindo da facilidade de administrar a unicidade, que fabricada no topo é imposta verticalmente e contra o fluxo natural das coisas, deixam também de contabilizar uma série de custos importantes, sobretudo de contabilizar o alto custo humano que toda essa aventura pouco inteligente pode demandar. A lógica que gera violência. A ideia da aceitação pacífica da morte necessária Morte necessária? para que surja a vida em abundância, A vida em abundância? pretende achar a validade da metáfora bíblica, da semente que seca para dar luz às árvores do campo. É curioso constatar, entretanto, a deformação maligna que uma comparação tão útil e bela sofre quando utilizada como premissa e justificativa para a morte do Éder Remar. É algo que ocupa um lugar no campo da loucura. Por exemplo, arrancar as sementes de uma jaca verde, ainda no pé, e querer que lançada imediatamente ao solo, dali nasça uma jaqueira sadia e em tempo recorde. Do mesmo modo que não se pode impor a morte a ninguém, sem gerar violência. E é dos violentos também tem sido acusado nós os jovens, que não aceitamos, nestas condições, sobre esta formatação, a morte de elementos importantes da nossa identidade. Acontece que foi ensinado aos jovens que passaram pelo processo formativo do Éder Remar, ao longo dos últimos 20 anos, que os nossos distintivos, por alguns chamados penduricalhos, deveriam ter um alto significado em suas vidas. Eles são símbolos nos quais se encerram a lembrança de que já trabalharam e devem trazer sempre presentes na vida dos valores importantes, como Entrega, tenacidade, lealdade, simplicidade e profundidade de vida, alegria, irradiação e lucidez. Não queremos, com tais exemplos, justificar ou validar qualquer atitude mais extrema por parte de nós, jovens. Apenas esclarecer sua origem e dizer que nada mais previsível ou sinceramente legítimo. Reconhecemos e declaramos, de outra parte também, que nada mais danoso como qualquer ato de violência. No movimento mínimo e insuficiente de concessão, alardeou-se mais ou menos o seguinte: Vejam só como somos generosos. Não demos a vocês a liberdade de optar sobre continuar ou não com suas identidades locais, mas os estamos convocando para participar da concepção do novo modelo que os substituirá. Chegou a etapa de implantação do espantalho sem alma. As unidades teriam prazo. Em Natal, a celebração de 20 anos do Éder Remar seria transformada numa cerimônia de morte. Mas se o projeto Éder Remar não representa contradição com a essência do PJM, por que não abraçá-lo? Por que destruí-lo? Mas se a missão é a mesma, por que não abraçá-lo? Por que destruir o Éder Remar? Deixa-me ser jovem. Não me impeças de lutar, pois a vida me convida a uma missão realizar. Champagnat deixou uma missão: tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Cativar o jovem, transmitir o carisma marista. Estamos saindo, enfrentando novos desafios, expandir o carisma marista para águas mais profundas. Agradecemos pelo espaço, tempo e dinheiro até hoje despendidos, por tudo que aprendemos, pois sem esse legado não nos permitiríamos ao desafio de navegar em águas tão profundas. Desejamos toda sorte à nova etapa que o Instituto escolher assumir. Rezaremos por vocês. E convocamos a todos que desejam ver, conhecer ou viver a experiência marista de forma mais profunda através do Éder Remar. Estamos de braços abertos para recebê-los. Para mais detalhes e informações sobre os nossos futuros passos, entrar em contato com edarremarjunto.natal@hotmail.com. Movimento Éder Remar Natal 20 anos, abrindo rotas onde não há.